Olá galera, estamos começando agora uma nova etapa no nosso blog, a integração com os vídeos do nosso canal. Ou seja, agora quando tiver um post no blog, vai ter um vídeo no canal complementando a informação. Ou seja, a gente vai ampliar a informação fornecida para vocês. Escolhi começar isso com essa última parte do post da Patrulha do Destino. Foram 3 partes lá no blog, inclusive com um intervalo de tempo até meio grande entre eles. É muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo e o blog às vezes fica um pouco esquecido, mas eu prometo que não vão ter novos posts que demorem tanto para se completar. Então eu escolhi esse post para começar essa integração entre o blog e o canal, porque quando comecei a pesquisar para falar sobre a Patrulha do Destino, que eu falei sobre os personagens, sobre os quadrinhos lançados aqui nos Estados Unidos e tudo mais, eu comecei também a ver sobre os criadores da Patrulha do Destino e como era aquela época conturbada, como é que foi a criação, a briga entre a DC e a Marvel naquele momento. Então eu achei que dava para complementar um pouquinho mais, falando um pouquinho sobre o criador principal da Patrulha do Destino, que é o Arnold Drake. Então esse vídeo aqui vai ser sobre o Arnold Drake. Vamos lá. Bom, o Arnold Drake, além da Patrulha do Destino, ele criou também o Desafiador, junto com o Carmine Infantino, os Guardiões da Galáxia, junto com o Gianni Colan, e Stanley His Monster para a Marvel, que não é muito conhecido por aqui. Mas vamos falar um pouco mais do passado. Já nos anos 50, ele já era escritor de quadrinhos, escrevia para a DC, na época que se chamava National, né? E para outras editoras também. Numa dessas editoras, que é a St. John's Publications, ele junto com um outro escritor chamado Leslie Waller, lançaram uma revista que foi chamada It Rhymes with Lust, né? Isso rima com luxúria, que para a época era uma coisa para adulto e tal. Hoje em dia seria uma besteirinha, mas na época era uma revista assim, com uma história mais picante, parecia até um filme no ar. O interessante é que essa revista foi chamada na época de Picture Novel, muito antes de existir, né, o termo Graphic Novel, que foi criado lá em 78 pelo Will Eisner, com um contrato com Deus. Né? E o que caracterizava essa revista de diferente das outras? Ela tinha mais páginas, tinha mais de 100 páginas, era ricamente desenhada, até o desenhista era o Matt Baker, um dos primeiros afro-americanos a desenhar quadrinhos, e o Arnold Drake e o Leslie Waller, eles não assinaram com seus próprios nomes, eles criaram um pseudônimo, que foi, no caso, Drake Waller, usando os sobrenomes. Tanto que é uma coisa muito, né, para a época, os anos 50, uma coisa assim picante e tal, mas a revista é muito linda, muito linda. Ela hoje se encontra em domínio público e parece que a Dark Horse quer lançar essa revista aí no mercado de novo. Eu dei uma pesquisada, até agora não tem data de lançamento nem nada. Vocês viram a foto aí do nosso amigo Arnold Drake com o chapa dele, Bob Haney. O Bob Haney era o grande parceiro dele na Marvel, eles criaram junto a Patrulha do Destino, vou falar mais um pouco daqui a pouco. E o que acontece? Eles estavam lá em 61, trabalhando até tarde lá na National, bora para casa, vamos dar uma passada do outro lado da rua ali, que vem nos quadrinhos, então a gente pega uns lá, vamos lá. Aí eles foram nesse lugar, que era em frente lá ao escritório da National, e viram lá vários quadrinhos, porque a National também era distribuidora, além de ser a grande editora de quadrinhos dos Estados Unidos, ela também distribuía títulos, né? Mais ou menos o que a Abril fazia com a Dinap, né? Para quem conhece aqui, mercado brasileiro. Então, várias dessas revistas distribuídas, tinha uma quantidade pequena, que era distribuída de uma nova editora chamada Marvel. Aí ele e o Bob Haney acharam aquelas revistas da Marvel e falaram assim, caramba, olha só o que o Jack e o Stan estão fazendo aqui, vamos levar isso lá, mostrar para o nosso editor, isso aqui é fantástico, isso aqui é o quadrinho, é o caminho que os quadrinhos têm que seguir, né? Aí eles pegaram aqueles quadrinhos e levaram para o editor deles, que era o Sr. Irving Donfield. Pegaram na mesa dele, colocaram aquele monte de quadrinho e falaram, olha só o que esse pessoal da Marvel está fazendo, olha que maneiro que é esse negócio, os heróis com problema, é uma coisa diferente do que a gente faz aqui na DC, os heróis são todos pomposos e tal. Aí o Irving olhou aquilo lá e falou assim, olha, isso aí não é o caminho dos quadrinhos nada, a gente vende 100 milhões por ano, esses caras vendem o quê, 30? Não, nada, isso não tem nada a ver. E dispensou eles. Aí passou os anos, chegou em 63, tinha uma revista da DC chamada My Grace Adventures, onde saía coletânea de ficção científica, aventura e tal. A revista estava indo mal das pernas. Aí o editor dela, o Murray Boltinoff, chamou o Arnold e falou assim, olha, essa revista aí, talvez a gente cancele e tal, vamos tentar salvar ela, você tem algum super-herói que você pode bolar para colocar aí? O que está na moda agora são os super-heróis. Aí ele pensou e fez o quê? Junto com o chapa dele, o Bob Haney, o desenhista italiano, que eu vou esquecer o nome, daqui a pouco eu falo para vocês, junto com o desenhista italiano que trabalhava para a DC também, o Bruno Premiani. Junto com o Bruno Premiani, eles criaram a Patrulha do Destino, que era o quadrinho mais Marvel da DC, onde tinha personagem lá
com problemas pessoais, o poder deles parecia mais maldição do que bênção, né? E a característica diferente da Patrulha do Destino, tem um líder cadeirante, né, que é o chefe, que reúne os três, são três párias da sociedade, embora tenham poderes, os poderes desfiguram eles, né, e reúne esses três párias numa equipe para combater o crime. Beleza, maneiro, tal, lançaram a revista lá em julho. 3 meses depois me sai X-Men número 1, que é uma equipe de párias comandada por um cadeirante. Aí o Arnold olhou assim, caramba, é muito parecido, não pode isso. Só que ele falou assim, não, peraí, não, mas são 3 meses de diferença, não tinha como eles verem o meu quadrinho na banca e em 3 meses produzir uma revista. Se acalmou, beleza. Passou alguns números, veio uma história da Patrulha do Destino que combatia uns bandidos chamados Irmandade do Mal. E lá no número 4 de X-Men, os X-Men combatiam a Irmandade dos Mutantes. Aí o Arnold subiu nas tabelas. Pô, uma coincidência, beleza, mas 2, ele ficou cismado. Mas, podia fazer o quê? Não tinha como provar nenhum tipo de espionagem ou coisa assim. Com o passar dos anos, ele começou a pensar direito e viu o seguinte, bom, tinha muito freela que trabalhava na Marvel e na DC ao mesmo tempo. Alguém pode ter visto eu bolando esses personagens, falado lá na Marvel com o Stan, e ele bolou os X-Men. Isso nunca foi provado. E como acontece com muitas obras, né, às vezes o que vem depois fica mais famoso. No caso, os X-Men ficaram extremamente mais famosos que a Patrulha do Destino, agora que ela está tendo uns seriados e tal. E é isso aí, ficou por isso mesmo. O próprio Arnold Drake trabalhou na Marvel também, tanto que ele criou os Guardiões da Galáxia, que eu já citei, e ele chegou a escrever a história dos X-Men, pasmem. Aí, adiantando um pouco a história dele, ele recebeu um prêmio em 2005 lá na Comic Con San Diego, e no final do prêmio ele cantou uma musiquinha que dizia assim, Stan Lee vai ficar com o direito de tudo, do Homem-Aranha e o Novo Testamento, para ver como é que ele guardou essa mágoa, mesmo trabalhando para a Marvel e tal, guardou essa mágoa da cópia toda a vida dele. Falando um pouco mais sobre as coisas que ele fez para ajudar os quadrinhos, os quadrinistas nos Estados Unidos, em 66 ele fez um memorando para entregar na direção da DC, dizendo o seguinte, como ele achava que a DC tinha que trabalhar para ganhar o mercado de quadrinhos. Porque o que acontece? Em 66 ainda tinha muito mais títulos da DC do que da Marvel, aquele problema da distribuição que eu citei, né? A Marvel era distribuída pela própria DC, pela empresa da DC. Então o que acontece? Mesmo assim, a Marvel percentualmente vendia mais, porque se você tem 10 títulos que vendem mais do que o 10 de cada da outra editora, você está vendendo mais. Então, o Arnold, vendo isso, ele fez um memorando, parece que tinha 7 páginas, e detalhou as mudanças que a DC tinha que fazer. Além das mudanças no caso de pagamento de royalties para os artistas, as coisas todas que foram aquelas lutas todas, depois encabeçadas pelo Neil Adams, mais para frente, nos anos 70, 80, nesse memorando de 66, ele já brigava com isso, ele participou de greve, outras coisas também internas. Mas nesse memorando especificadamente, ele tem um momento que ele fala assim, a DC devia criar quadrinhos de 3 categorias, ou de 3 faixas etárias, ou de categorias para faixa etária de leitores. Então a ideia dele, os mais novos tinham o Superman, com as historinhas mais simples e tal, para as crianças. Os adolescentes colocariam os heróis mais sofisticados, como Flash, Liga da Justiça, que tinha aquelas histórias ligadas à ficção científica, que tinham que pensar um pouco mais. E para os adultos, história mais sofisticada como a Doom Patrol. Entregou isso lá e, assim como em 63, ele foi, mais uma vez a voz da arrogância falou mais alto e falou, não, a gente vende o triplo que é a Marvel, esquece isso, vamos continuar com o que a gente está fazendo e vamos que vamos. Todo mundo sabe que deu no que deu, hoje a Marvel, com tudo, é a maior editora de quadrinhos do mundo, vende bem mais que a DC, né? E houve uma pessoa lá, no caso do Arnold, que alertou para o que estava acontecendo, não foi escutado, né? A gente conhece dezenas de histórias assim em todos os ramos de atividade humana, né? Aí quer dizer, hoje em dia o que a DC faz? Ela quebra em 3 níveis, tem revistas para kids, o universo convencional e o Black Label, né, que substituiu a Vertigo, lançando coisas assim, né? Então o cara estava certo lá em 66, precisamos chegar no século XXI para entender. Olha, o Drake, ele recebeu muitos prêmios por toda a carreira dele, toda a luta que ele teve no mundo dos quadrinhos. Aqui eu vou citar alguns. Recebeu 2 prêmios Allen, um prêmio Inkpot, um Bill Finger, que ele ajudou a criar esse prêmio em 2005, e um prêmio póstumo da Will Eisner em 2008, além daquele outro que ele recebeu em 2005 que eu citei. Então, falando de novo, como é que eu fui ver a vida do Arnold Drake? Eu fui escrever sobre a criação dele e acabei
me apaixonando pela história do criador, né? Então eu acho isso muito legal na pesquisa de quadrinhos, né? Você não precisa ficar preso o quadrinho, os personagens, você pode ver a vida dos criadores, ver os bastidores. Então isso é maravilhoso. Valeu? Vamos continuar fazendo vídeo assim. Um abraço. Pessoal, eu queria dar 2 dicas de quadrinhos e livros aqui para vocês agora, e as 2 são ligadas ao Catarse. O Catarse é um site de financiamento coletivo. Para quem não sabe, é um lugar que você pode ajudar a que uma obra aconteça. Você compra uma espécie de pré-venda para comprar aquela obra. Antes o Catarse, se a obra não conseguisse o valor que precisava, devolvia teu dinheiro e não realizava. Hoje tem a parte flex, em que a própria editora ou o autor já tem um negócio pronto, está precisando de fazer uma pré-venda, então o que entrar ele já, você que patrocinou e colaborou, já recebe o teu produto. O Catarse, o site de financiamento coletivo, financiam não só quadrinhos, como peças de teatro, filmes, show de rock e tudo mais. No nosso caso aqui, na nossa praia é quadrinho. Então eu quero falar de 2. Esse aqui é o Brad Bear, é o número 1, já foi financiado, já recebi o meu, e está no momento financiando o 2º volume já pela editora Grafite. É um quadrinho de ficção científica que eu adoro, falaremos muito mais de ficção científica no futuro. E ele vem numa encadernação excelente, com essas abas aqui, as orelhas lindas. O pessoal da Grafite teve todo um cuidado de manter a obra bonita, completinha, tudo que saiu na obra italiana original, eles traduziram, além de colocar novos extras. Então, Brad Bear é maravilhoso. Como estou falando, o número 2 já está no Catarse sendo financiado agora. O número 1 você consegue direto com eles, ou até quando você compra o 2, você consegue comprar os 2 juntos. Tá? Então, grande dica de quadrinhos de ficção científica, Bonelli, maravilhoso. O outro é essa joia que também veio pelo Catarse, a gente financiou desde o ano passado, demorou a ficar pronto, mas valeu cada momento esperado. Que é aqui o livro do Manuel de Souza, do Maurício Muniz, sobre os quadrinhos da editora Abril. Além de detalhar toda a história da Abril na parte de quadrinhos, ela fala do mercado brasileiro como um todo, ela cita coisas do próprio quadrinho americano que influenciaram os quadrinhos daqui. Uma obra completíssima, como demorou, mas foi bastante financiado, então teve extras, páginas coloridas. Olha, a equipe aqui, o Manuel e o Maurício Muniz, estão de parabéns. Isso aqui é fantástico. Todo leitor de quadrinho que se preza tem que ler essa obra. Até quem não gosta da própria editora Abril. Porque é fantástico. A maneira que foi escrita, um trabalho jornalístico fantástico. Recomendo muito. E mais uma coisa sobre financiamento coletivo. Sabe o que é legal no financiamento coletivo? É que você, leitor, é lembrado. O que você compra na banca de jornal, compra na internet, você é um comprador. Quando você ajuda a financiar uma obra no Catarse, teu nomezinho está aqui. Então você teve uma pequena participação lembrada naquela obra. Entendeu? Nas 2 aqui tem o meu nome, isso me dá muito orgulho. Então, gente, olhem lá no Catarse, além de livros e de quadrinhos italianos e tal, também tem muito quadrinho nacional legal precisando ser ajudado. Valeu? Até a próxima, um grande abraço.